11:1 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos lá outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeças, porque nele não há luz. E isto dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. E Jesus, porém, fala com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro, e que lá não estivesse, porque possais crer. Mas vamos ter com ele. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós morrer com ele. Amém. Vamos parar até este versículo, né? Esse incrédulo já achou que Jesus ia lá para morrer, então vamos, se é para morrer com Jesus, vamos lá, né? Se ele quer ir lá para morrer, então vamos, né? Mas louvado seja Deus, irmãos. Nós encontramos aqui uma situação muito difícil. Jesus esteve lá na aldeia, naquele lugar, há alguns dias. Tentaram matar ele, apedrejar. Ele não fugiu, ele se retirou, porque ainda não era a hora. Se retirou e foi para outro lugar, né? Para outra aldeia, aonde também tinha muitas pessoas que precisavam dele, muitas pessoas que precisavam de milagres, de cura, de libertação. E nós vemos que quando Jesus estava lá fazendo a sua missão, aquilo que ele veio fazer, chega esta notícia, uma notícia de uma tragédia, uma notícia de que o seu amigo Lázaro estava muito enfermo, estava muito doente. As suas irmãs mandaram avisar a Jesus, que Lázaro estava muito enfermo. Mas nós não sabemos,
Por que motivo? Jesus já não saiu correndo, então vamos voltar correndo. Não, ele ainda tinha algo para fazer naquele lugar, naquele local, e ele continuou administrando a palavra, curando, libertando as pessoas. E nós sabemos, amados, que coisas ruins também acontecem nas nossas vidas. Não é porque você é cristão, não é porque você é servo de Deus que não nos acontece coisas ruins também. Acontece sim, né? É inevitável a gente viver aqui nessa terra e não passar por fases ruins nas nossas vidas. Mas o que nós temos que ter como verdadeiros cristãos é que cada vez que a nossa fé é provada por uma doença, por uma morte, por um sofrimento, por um problema, por uma discriminação, por algo, é para a nossa fé ser aumentada. Não é porque Deus quer ver você caído, chorando, quer ver você destruído no chão, chorando. Porque Deus deixou acontecer isso comigo. Sou crente há mais de 20 anos, por que Deus permitiu? Tanto que eu orei. Deus não permitiu. Mas aconteceu. Para que você se levantasse, para que você se determinasse, para que você orasse, para que você jejuasse, como nós estamos na campanha de 21 dias de oração, como o servo de Deus Daniel fez, 21 dias de oração e de jejum, para receber a resposta de Deus. E muitas vezes nós precisamos de mais do que 21 dias de oração e jejum para receber uma resposta, para alcançar uma bênção de Deus. Então é inevitável, né? Muitas igrejas pregam que se você ser um cristão, a sua vida vai ser de maravilhas, um mar de rosas. Eu posso te dizer que sou cristã há 50 anos e eu não vivi tudo mar de rosas, não. Vivi mares de rosas, vivi vales, passei por vales chorando. Alguém um dia chegou em mim e disse: eu vi você, eu vi a sua família passando por um vale e eu já sabia que eu já estava entrando no vale e eu sabia que eu ia passar. Mas eu disse: Senhor, esteja comigo, tem misericórdia de mim, porque se o Senhor mostrou que eu já vou passar, eu vou. Não tem como pedir, me socorre, me tira daqui. Se eu estou passando, eu vou passar, mas o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me carregar. E o Senhor carregou, e o Senhor me sustentou. E me sustentou com a palavra. Todos os dias que eu estava arrasada, que eu estava devastada, o Espírito Santo me fazia lembrar de palavras de dentro da Bíblia, de palavras que eu já tinha ouvido dentro da palavra do Senhor. É assim que o Espírito Santo faz conosco, é assim que Deus faz conosco. No momento da dor, do sofrimento, aí vem aquela palavra no ouvido, no coração, na mente, e é onde nós temos que crer. E então, aqui voltando para a palavra, nós vemos aqui que foi inevitável. Lázaro morreu. Mesmo ele sendo amigo do Filho de Deus. E olha que ser amigo do Filho de Deus não é pouca coisa. Você é amigo do Filho de Deus. Olha como você é importante. Olha como você é querido. Você é amigo do Filho de Deus. Lázaro e Marta e Maria eram amigos pessoais do Filho de Deus. Todas as vezes que Jesus passava por Betânia, ele se hospedava na casa deles.
Era lá que ele jantava, era lá que ele lavava os pés, era lá que ele dormia, que ele descansava para continuar a sua jornada. Mas o seu amigo estava morto. Estava morto. E agora? Passa-se 2 dias e então Jesus diz: vamos voltar, vamos lá. Fala para os discípulos, vamos voltar para lá. Os discípulos, se assustaram, ficaram com medo pelo que tinha já acontecido com eles lá, voltar para trás. Mas o Senhor diz para eles: nós vamos voltar para lá. Porque as irmãs de Jesus, as irmãs de Lázaro já tinham mandado um recado: Senhor, aquele que tu amas está doente. Então Jesus não podia fazer de conta que não ouviu. Jesus não podia ignorar, acho que é a palavra exata, Muitas vezes nós também, como cristãos, pensamos: puxa, eu oro tanto, eu clamo tanto, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou sofrendo assim? Por que foi acontecer isso na minha família? Justo na minha família. Mas, meus irmãos, como eu já disse, o sofrimento não é para te jogar no chão. O sofrimento é para você crescer. O sofrimento é para você orar mais, clamar mais. Quando Jesus volta para a aldeia, logo Marta sai correndo, e vai ao encontro de Jesus. E elas já desesperadas, elas já começam a reclamar, Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E então Marta corre, vai avisar Maria. Maria também chorando, ali clamando, suplicando: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ele estaria vivo nesse momento, nós duas não estaríamos desamparadas, nós duas estaríamos amparadas. Mas eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que Jesus chorou. Sabe, quando nós éramos criança na escola bíblica, tinha perguntinhas, Qual o menor versículo? Nós adorávamos. Jesus chorou. Ponhava Jesus para chorar todo dia, É o menor versículo. Tem um outro também, que acho que Judas se enforcou, também é um dos pequenos, Que eu conheço, que eu me lembro. Mas diz a palavra de Deus que Jesus chorou. Quando ele viu a dor de Marta, quando ele viu a dor de Maria, ele chorou junto. Mesmo sabendo que ele ia fazer. Ele sabia que dali a pouco ele ia fazer, porque ele já falou aqui que eu vou lá para despertá-lo. Ele sabia o que ele ia fazer, mas ele sentiu a dor daquelas mulheres. E eu quero dizer para você, meus amados, Jesus sente a sua dor. Jesus sente a nossa aflição. Naquele momento ele sentiu a dor daquelas mulheres. Ele chorou junto com elas. Tenho certeza que abraçou elas e chorou. E elas talvez tenham pensado: acabou mesmo, Agora acabou. Até Jesus está chorando, agora acabou. Mas não. Era o começo de uma grande alegria. Era o começo, de uma grande reviravolta. Porque nós vemos que dali foram para o túmulo e lá no túmulo Jesus mandou: Lázaro, sai para fora.
E diz a palavra que Lázaro, após estar ali sepultado há 4 dias, ele se levanta e sai para fora. Ele reviveu, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Muitos dos nossos sonhos estão mortos dentro de nós. E chegou a hora de você dizer: sonho, sai para fora. Realiza os meus sonhos, Jesus. Irmãos, essa palavra, ela tem um grande sentido na minha vida. Sabe, eu passei por um momento na minha vida que a minha filha, há 20 anos atrás, ela engravidou. E quando estava indo tudo bem, todo mês fazia ultrassom, tudo certinho. Quando estava de 5 meses para 6, vamos fazer o ultrassom para ver o sexo do bebê, porque a gente estava assim, já tinha preparado o quartinho, a gente queria comprar tudo rosa ou tudo azul, né? Então fomos para Bauru fazer ultrassom. Irmãos, e ali naquele ultrassom, o médico viu algo muito triste. A neném, até então a gente não sabia que era uma menina. A criança tinha a cabeça aberta. E aquele líquido, o miniótico, não sei falar muito bem, passava por dentro do cérebro dela e saía. Aquela água entrava e saía. E o médico frisou a imagem e começou a mostrar para nós. Essa criança tem uma hidrocefalia. Esta criança vai nascer talvez cega, surda, talvez não vai falar, talvez não vai andar. Vai nascer lá em Rubião, você deve ir ter essa criança lá, e assim que nascer já vai ser colocada uma válvula na cabeça dessa criança, e enfim, tudo de ruim ali foi falado para nós. A nós que estávamos assim, com dinheiro para comprar roupinha, para comprar enxoval, para comprar... afundou tudo. Abriu-se um buraco e nós entramos dentro. De dor, de tristeza. Porque na igreja tinha uma menininha assim. E a gente via ela na cadeira de roda, sem falar, o sofrimento que era, o tanto de meningite que dava naquela criança. Então a gente estava convivendo de perto com uma criança assim. E agora a minha neta ia ser assim. Então eu sabia exatamente pelo que nós íamos passar. Mas, amados, foram dias difíceis. Mas um dia eu notei, a minha filha morava comigo, a casa dela estava ficando pronta, mas ainda não tinha terminado. E eu andando, eu notei que ela sumiu de perto de mim, ela só chorava, o marido chorava, e era um chororô só, né? Os irmãos chegavam na igreja, corria na minha casa, e o bebê, o que é? Falei, não deu para ver o ultrassom. Não deu mesmo, porque o médico se preocupou mais com o problema do que com o sexo da criança. E então, amados, para resumir, eu notei a falta dela, eu saí pelo corredor, porque a minha casa era cozinha, corredor, quarto, banheiro, quarto, sala, lá no final. E ela estava lá na sala, deitada no sofá, chorando, só que eu não vi, né? Eu estava na cozinha fazendo almoço, mas eu senti falta dela, eu fui pelo corredor, no que eu ia indo, o Senhor falou no meu coração: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Como é bom, como é gostoso ouvir a voz de Deus. Como é gostoso
você relembrar, o Espírito de Deus relembrar dentro de você aquilo que você já aprendeu. Por isso que é bom, por isso que Jesus falou que muitas vezes nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. Porque se eu não conhecesse esse versículo, como é que o Espírito Santo ia falar comigo? Mas eu cheguei na sala e disse: Ellen, para de chorar. Enxugue as lágrimas, porque o Senhor acabou de me dizer que essa enfermidade é para a glória de Deus. E a partir de hoje, nós só vamos orar e agradecer, porque esse bebê vai nascer perfeito. Irmãos, foram 4 meses. 4 horas da manhã, o Espírito Santo me acordava e me vinha à mente, o bebê. E lá eu ia para aquele corredor, lá no quartinho dela que estava preparado. E lá eu dobrava meu joelho e eu orava. Eu sei que essa criança vai ser perfeita. Eu sei no Deus que eu tenho pregado. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Eu sei que tu podes, Senhor. O Senhor ressuscitou Lázaro. E o Senhor disse aqui que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a tua glória. E eu prometo, Senhor, que aonde eu pregar, aonde eu falar da tua palavra, eu vou contar esse testemunho. E eu estou contando para vocês. E faz 20 anos. Dia 20 de setembro deste ano, ela completa 20 anos. Está fazendo faculdade em Sorocaba de engenharia. E um dia vocês vão ver que morena linda vai entrar por essa porta aqui. Quem entrar no meu Face sabe quem é a Isabelle. Linda, maravilhosa, perfeita, inteligentíssima. Passou assim, numa federal, quase que primeiro lugar, coisa de doido mesmo, sabe? A menina é um gênio. Tudo que o diagnóstico que os médicos deram, o Senhor fez tudo ao contrário. Ela é perfeita, ela nasceu perfeita, ela nasceu de parto normal. Desculpe os irmãos aí, a minha filha estava lendo um livro na maternidade. E eu lá esperando, e ela lendo um livro. E deram a injeção para dar dor, e não dava dor, e não dava dor. Deu 4 horas da tarde, como está aquele relógio lá, quase 4 horas. Eu falei assim para a enfermeira: o que ela está fazendo? Ela está sofrendo muito? A enfermeira falou: não, ela está lendo um livro. Pode ir embora, vai embora. Vai descansar, que ela está lendo um livro. Falei: estão querendo me enrolar, falando isso só para mim ir embora. Irmãos, ela perguntou para a enfermeira se eu posso tomar um banho, está muito calor, né? Dia 20 de setembro. Aí a enfermeira falou: você está bem? Se você está bem, vá tomar o banho. Aí ela falou: não, eu estou bem, não estou com dor, não estou com nada. A hora que ela ligou o chuveiro, que a água bateu aqui, a Isabelle, tchup para fora. O doutor Salina, não sei se alguém aqui conhece o doutor Salina, é médico em várias cidades por aqui. Ele até hoje dá risada da situação que ele encontrou dentro do banheiro. Mas foi uma bênção desde aquela hora do nascimento. E esse milagre eu conto. Um voto que eu fiz para Jesus também. Ela vai ser uma cantora, ela vai cantar, ela vai ministrar. Essa menina vai ministrar na tua casa, Senhor. E quando ela era pequenininha, dava oportunidade, ela corria e cantava, e cantava. Aí foi ficando mais mocinha, foi ficando tímida. Falei: ai, Senhor, eu fiz um voto que essa menina ia ser uma ministrante. E agora Satanás está colocando ela numa timidez que eu não quero, Mas para a glória de Deus, ela se envolveu com os juniores lá de Tatuí. A igreja é muito grande lá. O grupo de juniores assim é uma bênção muito grande.
se envolveu. O tempo que eu morei lá, vó, faz bolo, vó, faz cachorro-quente para nós, vó, faz pão, faz isso, e eu lá envolvida com ela também, e ela foi despertando, e hoje eu vejo todos os domingos ela ministrando no altar. E olha que para ser uma ministrante em Tatuí, primeira igreja de Tatuí, quem conhece sabe, é uma igreja para 2.000 pessoas. Não é qualquer um que chega lá e alcança, né, o altar, porque são pessoas que estudam música, são pessoas bem preparadas, são pessoas, né, e o Senhor levou lá. E lá está a minha bênção. E esta é a vitória que eu tenho, né, para contar para os irmãos, que Jesus está vendo o seu sofrimento. É inevitável, a gente tem que passar, a gente passa, mas que Jesus está olhando para o nosso sofrimento, sim. Ele não nos desampara de jeito nenhum, né? Ele não faz de conta que não nos está vendo. Ele está vendo, sim, o nosso sofrimento. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, que vocês continuem nessa fé, que vocês continuem. Está passando por um vale? Creia. Você vai sair desse vale. Ninguém fica no vale. Ninguém. O vale é só lugar de passagem. Ninguém mora no vale. Você pode passar por um tempo, mas você vai sair deste vale. Em nome de Jesus. Deus abençoe. A palavra para o pastor. Amém.